Oi, gente. Estou passando por aqui gravando mais um pequeno vídeo de comentários ao livro que nós estamos lançando pela editora Recriar, Capitalismo como Religião, Walter Benjamin e os Teólogos da Libertação. Como eu falei nos vídeos anteriores que eu já fiz, esse é o terceiro, a ideia é provocar um pouquinho do debate, explicar qual é o conteúdo, né, da temática que nós estamos tratando nessa obra. E, bem, portanto, é um pequeno vídeo apenas para estimular a leitura de quem quiser fazê-la, né? Nós comentamos no primeiro vídeo que é polêmico associar capitalismo como religião. O mundo moderno enxerga essas duas coisas como muito separadas, né? Mas mesmo que seja uma questão polêmica, a pergunta da nossa pesquisa nesta obra não é se é possível dizer que o capitalismo é uma religião. Por que não é? Porque mesmo que não fosse possível, o Walter Benjamin, enquanto filósofo, e parte dos teólogos da libertação fizeram essa crítica, sem pedir licença, sem ser autorizado por ninguém. Eles disseram: olha, o capitalismo se comporta como religião, ocupa o espaço da religião. Então, a nossa pergunta não é possível dizer que o capitalismo é uma religião? Sendo ou não sendo, disseram. E essa crítica tem alguma importância. A grande questão é a pergunta de que maneira essa crítica, quando a gente diz o capitalismo é uma religião, de que maneira essa crítica colabora com a transformação da sociedade? Essa é a grande pergunta, porque não é um puro exercício acadêmico, intelectual, de olhar dentro da filosofia clássica, de olhar o que o filósofo disse e ficar satisfeito com aquilo que o filósofo disse. Não. A gente se propõe em um olhar a partir das vítimas dessa sociedade, que é a sociedade capitalista, a partir dessas vítimas pensar: dizer que o capitalismo é uma religião ajuda as vítimas a viverem melhor? Essa é a grande pergunta. Quem são essas vítimas? São milhares. Nós poderíamos apontar as vítimas do capitalismo como aquelas vítimas da exclusão social, que são das nossas cidades hoje em dia, são aos montes. A gente enxerga na rua. A exclusão social não é simplesmente quem mora na rua, né, mas quem está excluído do acesso de alguma maneira necessária à vida em sociedade. A gente poderia apontar as vítimas da exploração econômica pelo trabalho, por exemplo, né, daquelas pessoas que trabalham ou que tentam trabalhar, mas que não recebem o suficiente por vários mecanismos, inclusive a mais-valia. Ou a gente poderia falar das vítimas do capitalismo a partir das diversas formas de opressão que geram realidades que, como dizia o Paulo Freire, negam a humanidade dos seres humanos. Talvez uma das grandes formas de opressão, entre as várias que nós temos hoje, de gênero, raça, nós temos a opressão sobre a diferenciação social entre aqueles que podem ter algo ou não podem ter algo, a partir do momento em que mesmo os direitos humanos mais fundamentais se tornaram mercadorias. Então, hoje, a qualidade da saúde, da educação, acesso a remédio, a moradia, tudo isso tem a ver com uma relação de opressão sobre o sistema capitalista. Olha, eu estou falando aqui das vítimas do capitalismo, aquelas que são excluídas, que são exploradas, as que são oprimidas, por vezes tudo isso um pouquinho junto, né? Mas se a gente pensar bem, o capitalismo vitima todas as pessoas, né? Porque ele coloca uma certa sensação de culpa, mesmo sobre aquele que, aos olhos da maioria, já teve o seu sucesso, mas ele se sente culpado por aquilo que ele deixou de ganhar. Bem, na verdade, também nós poderíamos dizer o seguinte: o capitalismo promete felicidade e realização para todos os seres humanos, de que maneira? Através da posse de dinheiro ou da posse de mercadorias, da compra de um carro, de um telefone, de certas comidas, da experiência de ser VIP, ser atendido com prioridade, etc. No entanto, o que a gente percebe é que, por mais que o capitalismo prometa felicidade e realização através do ter, do experimentar certas relações sociais, no fundo, o que ele oferece a todos é frustração, agressividade e uma sensação monstruosa de culpa, como dizia o Walter Benjamin, né? Então, nós estamos tentando analisar isso no capítulo 1 do nosso livro e dizer o seguinte: olha, de certo modo, todos os seres humanos são vítimas dentro do sistema capitalista. Evidentemente que nós temos vítimas que têm a sua vida
em risco, e tem uma diferença de grau bastante grande, né? Bem, nós estamos querendo dizer o seguinte, que o capitalismo ele não é somente um sistema econômico, ele é também um sistema social. Nós escrevemos aqui algo que diz assim, né? Em nossa hipótese, seria importante perceber o modo pelo qual o capitalismo constitui, para além de um sistema econômico, também um sistema social que não apenas exige submissão, mas convoca a adesão. Apesar do capitalismo gerar violência e morte, provoca um certo fascínio e encanto, articulando a dimensão econômica a todas as outras esferas da subjetividade humana, com aparente sintonia entre a exploração das relações de trabalho e de consumo. Então, nós estamos chamando a atenção que o capitalismo, ele não só oprime, exclui, explora, que é esse sentido assim da submissão, do submeter à vida humana, mas, por outro lado, ele provoca um fascínio, ele tem um encanto, ele tem uma aura que leva as pessoas a quererem participar. As pessoas querem experimentar as benesses do capitalismo. Bem, essa aura, esse feitiço, esse encantamento que a gente usa como a metáfora aqui, o brilho, né, que tem as vitrines, as mercadorias, etc., ele mostra que é um sistema muito mais complexo do que parece. E aí a nossa hipótese é que essa capacidade que o capitalismo tem, vou prosseguir a leitura, vem do seu espírito, cuja fundamentação mítica reproduz a mentalidade sagrada invertida da ortodoxia cristã em linguagem secular, ou seja, vários elementos da ortodoxia cristã, quando ela inverte os preceitos do cristianismo primitivo, numa versão secularizada, elas estão presentes no sistema capitalista. Continuando a leitura, impondo como legítimas manifestações violentas ao modo de sacrifício. Ao mesmo tempo, fascina e seduz para adesão ao seu paradigma, como se fosse uma aspiração coletiva, gestando uma certa coesão social e mantendo um padrão de normalidade e um horizonte de plausibilidade para a vida. Olha, a crítica do capitalismo como religião, então, ela colabora a desvelar o espírito do capitalismo que provoca esse fetiche e explicitar quais são as lógicas sacrificiais que estão presentes nesse sistema econômico, que, de certo modo, se apresenta como secular. Portanto, é um tipo de crítica que, se nós nos mantivermos dentro dos quadros categoriais do pensamento moderno, nós não conseguimos fazê-lo. E ao deixar de criticar esses aspectos, a gente deixa de perceber certas dinâmicas que provocam, ao mesmo tempo, submissão e fascínio, tão característico das manifestações do sagrado em qualquer lugar. Por isso que a gente recorre a autores divergentes, como Walter Benjamin, o Hugo Asman, o Franz Inkelammer, que são autores que romperam com essa divisão fundamental entre economia e religião para poder fazer uma crítica em defesa das vítimas. Bem, esse vídeo ficou comprido, né? No próximo eu falo um pouquinho menos. A proposta é de fazer mais uns 2 ou 3, a gente se encontra no próximo. Grande abraço.